Depois do método, depois que eu comecei a implantar as mudanças, o meu faturamento aumentou 20%. E dinheiro em caixa eu não tinha nenhum quando eu comecei. Atrasava pagamento de funcionários, tinha uma dívida relativamente grande com contabilidade. Eu mesma era a última a receber. Hoje, graças a Deus e ao método, eu não tenho mais esse sofrimento. No máximo, dia 5 todos os funcionários já receberam. Os meus fornecedores, eu não devo a ninguém. E o meu salário eu já consigo ver também. Melhorou e muito, muito mesmo o meu caixa hoje. Olá, você empresário, empresária que está nos ouvindo aqui agora. Para quem não sabe, essa aqui é uma série de entrevistas que eu faço com alunos do Método de Gestão 365, alunos que aplicaram o método e alcançaram resultados relevantes ali. E hoje eu estou com uma aluna muito especial que chama-se Raquel Damasceno. Ela tem um restaurante em Vila Velha, Espírito Santo, que vai hoje falar, que vai nos contar aqui que mudanças ela teve na vida dela depois dela aplicar o método de gestão 365. Isso vai incentivar você, empresário e empresária que está nos ouvindo aqui, para que você entenda que se a Raquel Damasceno conseguiu os resultados que ela conseguiu, você que também consegue, e consegue sair dessa agonia que você está vivendo na sua empresa no dia a dia, né, e transformar o seu negócio para algo que vai lhe dar tranquilidade na vida, deixar de ser aquele tormento, né, que o empresário tem de trabalhar muito e não gerar resultado nenhum. Então, Raquel vai nos contar o que é que ela fez aqui para conseguir resultados tão relevantes. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, Raquel, é lhe agradecer pela disponibilidade, estar aqui conosco. A gente sabe que não é fácil, né, para quem tem uma empresa. Restaurante dá um trabalho danado. Quem tem Uhum. restaurante aqui, está nos ouvindo, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, mais uma vez, lhe agradecer. Né? Estamos aqui numa Hoje é quarta-feira à tarde, e então eu já vou lhe passar a palavra, vou lhe pedir para que você se apresente, conte aqui rapidamente. Eu já falei, mas você pode falar de novo de onde é que você está, sua empresa está localizada, quantos funcionários você tem, qual o ramo de atuação da sua empresa, né? E por aí vai, tá bom? Meu nome é Raquel, eu tenho um restaurante self-service na cidade de Vila Velha, né, no Espírito Santo. Estou há 18 anos no mercado, mas trabalhando de forma correta, eu diria que eu estou desde fevereiro desse ano, que foi quando eu entrei no método. Eu aprendi, estou aprendendo, continuo aprendendo. Cada aula é um aprendizado novo. E é uma coisa que a gente vê, poxa, quanto tempo eu estou trabalhando errado? É por isso que eu não tenho dinheiro no meu caixa. Muita coisa a gente vai aprendendo, aprende com os colegas também, que a gente passa a fazer parte de uma comunidade de empresários, e a gente vê que não só a gente que sofre. Empresário, no geral, sofre para pagar as contas, principalmente os pequenos empresários aqui no Brasil. Acho que no Brasil e no mundo, né? Mas, assim, eu já vejo resultados na minha empresa. Eu comecei com um faturamento em torno de R$ 70.000. Hoje, eu vendo acima de R$ 85.000. Então, eu tive um aumento de 20%. A gente tem várias dicas de como melhorar o atendimento, como melhorar o faturamento, como fazer um controle financeiro direito. E, assim, para a gente viver com tranquilidade, para não ficar naquele sofrimento de como que eu vou pagar as contas de amanhã, ou vender um almoço para comprar o outro. Quem é dono de restaurante sabe do que eu estou falando bem, né? A gente vive vendendo um almoço para comprar o do dia seguinte. E com a aplicação do método, isso muda bastante na vida da gente. A gente já consegue comprar o almoço da semana inteira, vamos dizer assim, até um pouco mais. E a meta é ir crescendo a cada mês, cada vez mais, e dobrar esse faturamento. Em 18 anos, eu penei bastante pela falta de conhecimento de gestão, de como aplicar melhor o meu dinheiro, como controlar os funcionários, né, o grupo, o trabalho em equipe. Eu tenho aprendido bastante com esse método do Federal, do 365, e com o grupo de empresários que a gente acaba se tornando quase que uma família, né? Cada um vibra com as conquistas do outro. Isso é muito legal. Eu tenho 8 funcionários.
Seis dentro do restaurante, dois motoboys. É um grupo que está comigo já há algum tempo. Eu tenho um funcionário que está comigo há 13 anos já. É a mais antiga que eu tenho. E a mais nova do grupo, ela já está há um ano e meio. Não é fácil, né, contratar funcionários hoje em dia. É um bicho-papão, vamos dizer assim, nas empresas. Mas, assim, eu acho que eu dei um pouco de sorte também, né? O grupo é um grupo bom, é um grupo que trabalha unido, que visa também o crescimento da empresa. Eles sabem que a empresa crescendo, eles crescem junto. Somos oito hoje, oito pessoas que dependem, que vivem do ganho do restaurante. Então, se o restaurante vai bem, vai todo mundo bem, né? Bom, Raquel, deixa eu lhe fazer outra pergunta. Como é que você conheceu o método de gestão 365? Como é que você me conheceu? Eu conheci o método através do Instagram, que eu nunca fui muito de rede social, então eu também estou me policiando e aprendendo isso aí. Eu nem tinha rede social, por incrível que pareça. E aprendendo, né, com o Instagram, futucando o Instagram, eu vi aquela chamada: você, pequeno empresário que sofre por não ter dinheiro em caixa, eu vou te ensinar como. Eu parei, peraí, acho que ele está falando comigo. Eu acho que isso aí é comigo. Deixa eu ver qual é. Aí eu comecei assistindo aquelas lives que eram gratuitas, nunca tinha ouvido falar antes do Federaldo, justamente por eu não estar nesse ambiente de Instagram, nem YouTube. Acho que meu filho vê mais do que eu. E hoje isso tem mudado, né? Agora eu estou mais presente. E eu conheci o método através daquela semana lucrativa. Comecei a assistir aquelas lives, achei interessante. Falei, olha, eu acho que ele sabe do que ele está falando. Eu já tentei de tudo, eu não consegui resolver. Vou dar mais esse passo de fé aí, vou entrar nesse método. Se eu não aprender, se não funcionar, eu mudo de ramo, fecho o restaurante, vou voltar a lecionar, já que eu sou professora de português, e deixo para lá. Mas, graças a Deus, funcionou, que é uma empresa também, é como um filho, né? A gente sempre fica com dó de deixar pelo meio do caminho. E eu agradeço muito, muito mesmo, por ter entrado no método, por ter acreditado e por estar vendo, estar colhendo os frutos já desse Que método. legal, que legal. Me fale uma coisa, você quando entrou no método, você inclusive já comentou um pouco sobre isso, você queria resolver alguns problemas na sua vida, na vida da sua empresa, né? Algumas dores que a gente chama. Mas se você pudesse escolher a dor maior, o problema maior que você queria resolver e que lhe fez entrar no método, qual seria esse problema? A carga de trabalho, o que me fez entrar no método foi principalmente a questão financeira mesmo. Eu ficava muito triste de trabalhar tanto e chegar ao final do mês eu não conseguir pagar os meus colaboradores em dia, como todo mundo merece. Em segundo lugar, eu queria férias, gente. Eu precisava de férias. Inclusive, minhas férias já estão marcadas para novembro. Hoje eu sinto que eu posso tirar férias e a empresa vai continuar funcionando sem eu estar ali naquela semana, que eu vou tirar uma semana só para começar. E vai funcionar tudo bem, graças a Deus e graças ao método, né? A maneira que eu aprendi. Legal, muito bom, muito bom. Deixa eu lhe fazer agora uma série de perguntas que acontecem muito na vida do empresário quando ele, quer dizer, uma vez ele tendo decidido entrar no treinamento, no método de gestão 365, surge uma série de obstáculos na frente do empresário que às vezes impedem, travam ele de entrar. Um obstáculo muito comum é o que tem relação com o investimento. Às vezes o empresário, por estar com dificuldade no caixa, ele quer fazer o treinamento, mas ele tem ali uma dificuldade, do seu ponto de vista de não conseguir fazer o investimento. Então, minha pergunta para você sobre esse primeiro obstáculo é se isso bateu, se isso aconteceu com você, se o investimento para você era um impedimento para você entrar no treinamento e se era, como é que você resolveu isso? O investimento no treinamento
logo de início parece ser alto para quem já tem um caixa negativo, não é mesmo? Mas assim, não é. Quando eu comecei a assistir as lives, aí eu fiquei, eu vou fazer esse treinamento. Tá, como é que eu vou pagar esse treinamento? Quanto custa esse treinamento? A cada dia eu ficava me perguntando, porque na verdade, né, você se vê numa situação de falta de dinheiro e você tendo que tirar o dinheiro para fazer um treinamento. E a gente tem a mania de colocar tudo que é estudo, tudo que é treinamento em último lugar. E às vezes isso tem que vir primeiro para você resolver os outros problemas. Investir em conhecimento. Eu fiz um pequeno empréstimo e fiz o treinamento. Foi graças a um pequeno empréstimo e consegui o dinheiro de pagar o treinamento. E já recuperei esse dinheiro, já paguei, já me rendeu bem mais do que aquilo que eu investi. Bom, uma outra pergunta é a seguinte, ainda relacionada aos obstáculos. Você achou que o treinamento poderia não servir para você, para o restaurante, ou que seria algo complicado que você não ia conseguir implementar? Isso lhe passou pela cabeça também? Eu não achei que o treinamento seria algo complicado, não. Não achei. Logo de início, eu entendi que o treinamento era para qualquer tipo de empresa, mas em momento algum eu achei que não servia para mim, que não era para o meu caso de restaurante. E depois, no método, realmente eu vim a confirmar isso, que tem empresários de autopeça, oficinas, donos de loja, tem de tudo um pouco. É uma comunidade bem grande de pequenos empresários. Raquel, me diga uma coisa, você ficou com medo que pudesse ser um fake de internet? Porque a internet está cheia de pegadinha, gente, gente prometendo milagre, que vai mudar o mundo. Isso lhe passou pela cabeça também? No início, eu pensei que poderia ser um fake, né, de internet, aparece muita gente prometendo muita coisa e nem sempre vem o que é prometido. Mas, assim, graças a aquela semana lucrativa que é feita, deu para a gente conhecer, no caso, eu consegui conhecer um pouco mais do Federaldo, ver se tinha coerência as coisas que ele estava falando. Eu percebi que tinha coerência, que tinha uma lógica, que tinha uma equipe por trás, que não era assim, uma pessoa só para vender e sumir. Me passou muita segurança, mas foi graças à semana lucrativa que eu participei. Porque no Instagram, às vezes a gente ouve a pessoa hoje, depois não ouve mais. Mas como o Federaldo mantém uma constância no Instagram, então a gente pode perceber também que é uma coisa certa por aí, pela constância, e qualquer dúvida a pessoa pode ir para a semana lucrativa, que ali eu acho que é a porta de entrada é essa semana. Bom, para quem está nos ouvindo aqui agora, a Raquel já falou duas vezes da Semana da Empresa Lucrativa. Então, para o empresário que não sabe ainda, a Semana da Empresa Lucrativa é um evento que eu promovo 4 vezes no ano, aproximadamente. E esse evento ele é feito para pequenos e médios empresários. E o objetivo dele é que você conheça o método de gestão 365 para saber se é o que você está buscando na sua vida, né, para fazer a transformação que você precisa na sua empresa, e também para você aprender. São uma série de aulas que acontecem desde o que nós chamamos lives de aquecimento, uma série de lives ao vivo, aulas ao vivo, como também 4 aulas ali com muito conteúdo para você aprender como tornar a empresa lucrativa. E se você quiser se aprofundar, tem um treinamento mais completo sobre isso. Então, só para deixar claro aqui para quem está nos ouvindo. Raquel, e aí eu vou fazer agora uma pergunta que os empresários adoram, né? Que a gente vai falar agora sobre números, dinheiro. E eu vou fazer duas perguntas para você em relação aos números. Primeira pergunta é se, depois do método, o seu faturamento, as suas vendas aumentaram. Como é que eram as suas vendas antes, como é que ficaram as suas vendas depois do método. E vou lhe fazer uma pergunta, você já pode responder se você quiser, né? De uma vez só, que é como é que era o seu dinheiro no caixa antes e como é que ficou o dinheiro no caixa depois do método. Depois do método, depois que eu comecei no método e comecei a implantar as mudanças que o método mostra,
O meu faturamento aumentou 20%. E dinheiro em caixa eu não tinha nenhum quando eu comecei. Nenhum. Atrasava pagamento de funcionários, já tinha uma dívida relativamente grande com contabilidade, esse tipo de coisa. Eu mesma era a última a receber, primeiro pagava os funcionários, tinha uma escala de quem ia receber, primeiro os funcionários, depois fornecedores. Se sobrasse alguma coisa, eu ficava com essa alguma coisa, era o meu salário. Hoje, graças a Deus e ao método, eu não tenho mais esse sofrimento. No máximo, dia 5 todos os funcionários já receberam. Os meus fornecedores, eu não devo a ninguém, estou kit com todo mundo. Contabilidade, já colocar meses, consegui colocar meses de atraso em dia. Não devo, é todo mês certinho, no horário de contabilidade. E o meu salário eu já consigo ver também. Já consigo tirar a minha parte, que é com ela que eu faço as despesas da minha casa. Melhorou e muito, muito mesmo o meu caixa hoje. Para nós, pequenos empresários, assim, é sempre doloroso. Cada dia é uma batalha muito grande. Existem várias pessoas que dependem da gente. A empresa, um grupo de pessoas que depende daquilo ali para o próprio sustento. Então, isso a gente vive numa agonia constante de como pagar as contas, como manter as outras pessoas, os colaboradores da gente, no caso, né? É toda uma rede, são colaboradores, são fornecedores, o nosso próprio sustento, tudo vem dali da empresa. Então, antes era um sofrimento muito grande. Como seria pago o dia seguinte, os fornecedores do dia seguinte? O deitar e não conseguir dormir bem, preocupado com aquilo que ainda estava para vencer. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Hoje eu não tenho mais essa preocupação, não. Eu consigo deitar e dormir, descansar, porque o outro dia é de correria, porque restaurante é correria. A diferença é que hoje eu estou mais descansada, mentalmente, emocionalmente, mais descansada. Excelente, Raquel, excelente. Não tem, eu costumo dizer para o empresário que não tem dor maior, né, problema maior que a gente carrega nas costas do que ter o caixa sem dinheiro. É uma agonia terrível, como você própria falou muito bem. E quando a gente reverte isso e passa a ter dinheiro no caixa, inclusive fazendo uma reserva, como você falou que começou a fazer, a vida muda, a tranquilidade interna nossa muda. A cabeça até fica melhor para a gente tomar decisão na empresa, não é verdade? Sim, sim. As decisões acertadas dependem de uma mente descansada. A gente produz muito mais com a mente descansada, sem tantos problemas em volta. E o dinheiro é, ajuda nisso, né? Vamos dizer, resolve uma série de problemas. Dizem que dinheiro não compra tudo, né? Mas resolve uma série de problemas. É bom ter dinheiro em caixa. Muito bom. Raquel, me fale uma coisa, como é que era a administração da sua empresa, a gestão da sua empresa antes do método, como é que ficou depois do método? A gestão da empresa, eu colocaria as entradas e saídas, o controle de entrada e saída hoje. Hoje eu posso garantir que ele está correto, está tudo, como é que se diz? Tudo anotadinho, entradas e saídas. Outra coisa, as contas separadas, isso causava muita confusão, contas separadas. Raquel, o que que mudou na sua vida pessoal? Porque a gente tem falado aqui muito da empresa, das mudanças que aconteceram na sua empresa, mas e na sua vida pessoal? Como é que era antes do método? Como é que ficou depois do método? A minha vida pessoal antes do método é uma certa dificuldade com a família, né? Porque eu tenho um filho de 9 anos, tenho meu marido que tem um outro comércio também, e assim, nós optamos por ficar cada um no seu comércio, que cada um é CEO, vamos dizer assim, do seu comércio. Nós dois juntos não conseguimos trabalhar. E assim, mas depois do método, eu aprendi também a gerenciar melhor o meu tempo em relação à minha família. A empresa é importante, sim, mas a minha família também é importante.
É o colocar, estou estudando, colocar o caderninho do lado na hora que o filho chega para dar um beijo, para ver como é que foi o seu dia, como é que foi a aula hoje. Ele também já entende o horário que eu estou estudando. Eu falo, olha, mamãe está tendo a aula agora, mas daqui a pouco eu te dou atenção. E hoje eu já consigo fazer isso com calma, com mais tranquilidade. Antes eu vivia muito nervosa, sem paciência. Ele chegava assim da escola, às vezes querendo me contar alguma coisa, e eu, ah, a mamãe está ocupada agora, vai lá para o seu quarto, assim que der eu vou lá, e acabava não indo. Hoje eu me policio mais em relação a isso, a dar o tempo que ele necessita. Afinal, ele só tem 9 anos e ele precisa de atenção, né? Muita atenção. É assim mesmo o marido, quando chega, por mais que se trabalhe com comida, é fazer a comidinha que ele gosta, que não é a mesma de restaurante. E assim, eu vou administrando também a minha casa. Estou aprendendo a administrar a minha casa, não só o restaurante. É Quantos filhos isso. você tem, Raquel? Eu tenho um só. Eu só tive ele, já fui mãe depois dos 40, então pesa um pouquinho mais para a gente acompanhar, né? Mas eu estou dando conta. Legal, muito bom, muito bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta agora que é uma pergunta diferente, né? Que é a seguinte: você, quando entrou no treinamento, você esperava resolver alguns problemas na sua vida. Você esperava obter alguns resultados na sua vida e na vida da empresa depois do treinamento. Mas teve algum resultado que você conseguiu aplicando o método que você não esperava? Sabe aquele negócio assim inesperado que aconteceu? Houve isso? Houve, sim. Logo que eu comecei a fazer o método, que mudou de imediato, que mudou não só no restaurante, mas na minha vida. A maneira de enxergar a atividade que eu faço. Eu estava vendo o restaurante como um peso, eu não estava vendo a possibilidade de crescimento, parecia que estava estagnado, que não ia passar daquilo. Eu pensei em fechar, eu pensei em desistir. Depois do método, depois de aprender a separar as contas, aprender a registrar entradas e saídas, eu comecei a ver assim, opa, isso aqui não está ruim. Isso não está ruim. Eu que estou enxergando tudo de uma maneira muito escura. Isso aqui tem como melhorar, vai depender de mim melhorar. E esse resultado eu comecei a ver quando comecei a ver o dinheiro no caixa. Comecei a pagar as contas certinho. Sobrou? Ah, vou fazer uma compra maior para o mês seguinte, para continuar trabalhando. Isso assim me fez muito bem. É bom você trabalhar numa coisa que você fala, tem futuro, está crescendo, está melhorando a cada dia. E tirar aquela sombra da cabeça que a gente fica assim, ah, não tá bom, vou fechar, não adianta mais insistir. Hoje eu trabalho bem mais feliz, eu faço com mais prazer. Meu trabalho hoje é feito com mais prazer, com mais carinho, mais atenção. Isso se torna prazeroso o nosso dia a dia, né? Você ir para o trabalho não pensando assim, poxa vida, eu tenho que trabalhar hoje? Não, hoje eu levanto assim, graças a Deus por mais um dia de vitória, mais um dia de luta, mas mais um dia de vitória. Vai ser melhor do que ontem. Hoje a mentalidade é essa, é assim que eu penso hoje. Muito bom. Que coisa, hein? Que mudança de, né, digamos assim, de visão, né, da empresa. Que coisa fantástica, Sim. espetacular. Adorei, adorei ouvir isso e uma lição muito grande para quem está nos ouvindo aqui agora, porque, como você sabe, no método eu bato muito nessa tecla, né, Raquel? Tudo começa numa mudança mental. Se a gente não Sim, mudar a cabeça, nós podemos nada aprender muda. toda a técnica do mundo que não adianta de nada, de nada. Você tem que Uhum. mudar a cuca mesmo, né? Quando a gente começa assim, mas, que às vezes eu vejo você falando com algum empresário, você tem que, mas eu não consigo, mas, entendeu? Tem que começar a mudar esse a mais. Tem que ser, é difícil, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. A palavra impossível é proibida no método, né? É, isso Completamente aí. proibida. É difícil, impossível não. Pois é.
Muito bom. Deixa eu lhe fazer outra pergunta que é a seguinte. Você, quando entra no treinamento, você passa a fazer parte de uma comunidade junto com outros alunos. Você, inclusive, comentou sobre isso no início. Empresários que têm problemas muito semelhantes, não é? Entre eles, apesar de serem de setores diferentes. E isso, qual é o impacto que tem tido essa comunidade no seu crescimento profissional, no seu aprendizado? O impacto da comunidade, na gente como empresário é o seguinte: você percebe que tem pessoas que passam pelos mesmos problemas que você, às vezes até maiores, ou seja, não é, nossa, como eu sofro, nada para mim dá certo. Não, é difícil para todo mundo. Está todo mundo no mesmo barco, é difícil para todo mundo. Depende da maneira que você vai encarar o seu problema. E sempre tem dicas. Alguém que já passou um problema, o mesmo problema que você levanta ali que está passando, às vezes um outro passou e conseguiu resolver. Aí ele fala: Olha, eu passei por isso, eu agi dessa forma e deu certo. Pode ser que para a gente não dê, mas a gente tenta, uma hora aparece alguma coisa que a gente consegue usar também, independente do segmento desse outro empresário. E também, quando alguém relata uma conquista, tipo pessoas que dobraram, triplicaram até o faturamento, você tem aquilo como meta. Fala, peraí, esse cara estava na mesma situação que eu, olha como ele conseguiu crescer, como ele conseguiu vencer, eu também consigo, eu vou trabalhar e eu vou lutar para alcançar como o empresário tal conseguiu. E isso vai motivando a gente dia a dia, a gente se consola e a gente se motiva. Eu acho que a comunidade é muito importante, a comunidade de empresários que fazem parte, né, no caso do método. É isso aí, a gente aprende a cada aula. Legal, muito bom. Me fale uma coisa, o que que você mais gostou no treinamento? Se você pudesse que escolher assim uma coisa, sabe, qual foi o maior diferencial que você encontrou no treinamento, quando você compara com outros treinamentos que você fez, por exemplo? O que eu mais gostei no treinamento, tem gente que não gosta muito, mas eu gosto. Eu gostei da tal da planilha da lucratividade. Aquilo ali, para mim, cada vez que eu vou preenchendo aquela planilha, me faz pensar em um monte de coisa. Muita coisa. Aonde que eu estou empregando o meu dinheiro? Com o que eu gastei? Quanto eu vendi? O que eu cresci? O que eu investi? Está tudo ali. Eu acho que aquilo ali, assim, mostra. Eu nunca tinha parado para fazer essa planilha, para pensar na minha empresa como aquilo ali como espelho, né? Que aquilo ali não deixa de ser vamos dizer, uma foto 3x4, né? Não chega a ser um painel, mas é uma foto 3x4 da sua empresa, já é o início. E eu gostei muito de ter tido contato com essa planilha, de estar aprendendo e buscando outras coisas através dela. Como consertar outras coisas para, no final lá do preencher, a minha lucratividade chegar a 15%, 20%, dependendo do segmento, né? Gostei muito daquilo ali. Bom, para quem está nos ouvindo aqui também não sabe, no método tem uma aula, né? Tem algumas planilhas, o método tem algumas planilhas, o treinamento, tem uma planilha para você montar um fluxo de caixa, tem planilha para você fazer o registro de entrada e saída de dinheiro, e tem a famosa planilha que a Raquel está trazendo aqui, que é a planilha de cálculo da lucratividade, que é uma planilha que calcula a lucratividade da maneira correta. Eu sempre brinco que o empresário, enquanto não souber se a empresa está dando lucro ou não, e souber da maneira certa, ele está dirigindo um carro no escuro. Eu conto muito essa história, não é, Raquel? Com a luz apagada, numa estrada esburacada de noite, ou seja, você está dirigindo a empresa dessa maneira, se você está me ouvindo aqui agora, e não calcula a lucratividade da maneira correta. Então, realmente, ela é um marco. Achei bom você trazer esse assunto, porque é um divisor de águas, né? Quer dizer, antes eu não sabia como é que eu estava, agora eu sei. Se você descobre que a empresa não é lucrativa, você tem que estabelecer medidas para ela se tornar lucrativa. Se você descobre que ela é lucrativa, você tem que estabelecer medidas agora para alavancar o crescimento da empresa e começar a ter dinheiro no caixa. Então, foi ótimo você ter trazido isso, esse aspecto como diferencial, né? Eu gosto muito. Raquel, me fale uma coisa, você sabendo o que você sabe hoje, o que que você diria para outros pequenos e médios empresários como você?
Sabendo o que eu sei, depois que eu comecei a aplicar o método, o que eu tenho para dizer para os outros pequenos empresários é que vale a pena investir no conhecimento. A gente tem que se preparar, a gente tem que entender não só o fazer da nossa empresa. Por exemplo, no meu restaurante não adianta só eu saber fazer comida. Eu tenho que saber gerenciar, eu tenho que saber controlar o que eu vendo, o que eu compro, o que eu gasto. E isso todo mundo tem que saber fazer de acordo com o seu segmento. É muito importante buscar conhecimento e o conhecimento correto. Não adianta também a gente se encher de livros sem saber muito bem aonde que a gente vai usar. Eu acredito que o método já direciona a gente naquilo que a gente precisa saber para a gente dirigir a empresa da gente com um farol aceso, vamos dizer. Não no escuro, como a gente vai fazendo a vida toda pela falta de conhecimento. O conhecimento clareia tudo, fica muito mais fácil. É isso que eu tenho para dizer para os empresários como eu, que começaram numa estrada escura e vale a pena acender essa luz aí, a luz do conhecimento direcionado para acertar a direção da sua empresa. Vale muito a pena e o lucro é certo. Raquel, muito bom, viu? Eu quero mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade, por estar aqui, quer dizer, motivando outros empresários a darem a volta por cima também, a superarem dificuldades como você superou, no final das contas, né? E é isso, tá? Agora, eu vou deixar você com as palavras finais aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo. E é isso. Já lhe agradeci, mas se eu pudesse agradecer 10 vezes por estar inspirando outras pessoas, seria pouco aqui. Então, palavras finais para a gente concluir a entrevista. Vai lá. Eu agradeço, né, ao Tederaldo, ao método, a oportunidade de estar aqui para falar para outras pessoas que sofreram na pele, sofrem na pele a dor às vezes, não saber gerenciar o próprio negócio, de não ter o dinheiro em caixa, e mostrar que tem como sair dessa situação. Procura conhecimento, o método é um divisor de águas, foi um divisor de águas na minha vida, e é muito bom estar aqui para falar de como cresceu a minha empresa, como eu já estou colhendo os frutos, né? Hoje eu estou bem mais feliz do que eu estava no início. Como eu falei algumas vezes, eu pensei em fechar, e hoje eu não penso mais em fechar a minha empresa. É daí para frente, quem sabe abrir uma filial algum dia. Legal, obrigado, Raquel. Um grande abraço.